Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou contar 2 relatos de terror reais de pessoas que foram assombradas e quase tiveram um final trágico, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Uma casa cheia de surpresas. Eu sei que todo mundo começa falando que a história deles é verdadeira. Eu não sei se é verdade, mas de fato a minha é. Eu ainda estou no colegial e se isso torna a minha história menos verdadeira, que seja. Há alguns anos atrás a minha irmã, a minha mãe e eu nos mudamos para uma linda casa de 2 andares que a minha mãe tinha comprado. Uma amiga nossa já tinha morado lá por um tempo, há algum tempo atrás, então nos sentíamos realmente em casa. Alguns dias depois, antes de conseguirmos desempacotar tudo, foi o meu aniversário de 13 anos. Nós decidimos que chamar as minhas amigas para dormir em casa ia ser uma boa, já que não tínhamos colocado nada em nenhum dos quartos, deixando o espaço perfeito para colocar os sacos de dormir. O dia chegou e logo eu e as minhas amigas todas estávamos nos divertindo como nunca, contando histórias de fantasmas, para ver o quanto conseguíamos assustar umas outras. Já estava bem escuro e a sala tinha uma grande janela que mostrava a rua. No meio de mais uma história de fantasma, uma das minhas amigas começou a gritar. Depois de acalmar ela, nós conseguimos descobrir o que era que tinha assustado ela. Ela falou que viu uma máscara flutuando do lado de fora da janela, mas que a máscara parecia ter olhos humanos e estavam olhando para ela. Ninguém deu muita atenção, já que estávamos contando histórias de fantasmas. A noite continuou quando, mais tarde, ouvimos um barulho infernal na cozinha de coisa caindo. Parecia que alguém tinha pegado todos os nossos pratos e copos do armário e jogado tudo no chão ao mesmo tempo. É claro que gritamos histericamente, enquanto a minha mãe corria para a cozinha para ver o que era. Não tinha nada no chão da cozinha, absolutamente nada. Ela nos falou que provavelmente era só o refrigerador e voltou para o quarto dela no andar de cima. A essa hora eu e as minhas amigas já estávamos bem assustadas. Depois de um tempo nos acalmamos e continuamos com o nosso papo de garota. Eu comecei a ficar bem cansado e por acaso estava olhando as bexigas na sala, balançando para frente e para trás. Um movimento entrou no meu campo de visão e eu vi alguma coisa voando na direção de uma das bexigas. A bexiga balançou como se tivesse levado um tapa e depois estourou. Eu corri na direção dela esperando encontrar algum dardo ou coisa parecida que tenha sido jogada contra a bexiga, mas não achei nada. Não demos muita importância para aquilo e simplesmente deixamos de lado. Pouco tempo depois ouvimos um grito aterrorizador vindo do quarto da minha irmã. A minha mãe saiu correndo para o quarto dela e encontrou ela do lado da porta, falando que o demônio estava na cama dela, sorrindo com cara de malvado para ela. A minha mãe nos falou que ela só estava vendo coisas e que provavelmente tinha sido um sonho, mas no fundo do meu coração eu sabia que ela realmente tinha visto algo, que tinha alguma coisa naquela casa. E isso era só o começo, a casa tinha muito mais surpresas guardadas para nós. Alguns dias depois eu comecei a perceber que a casa tinha algo de estranho mesmo. Coisas sumiam e geralmente encontrávamos elas no quintal. Ouvíamos passos no corredor a noite inteira. Cortinas eram puxadas e se soltavam, e o meu rádio que tinha um sensor de movimento sempre ligava sem motivo aparente nenhum. Então a minha irmã e eu começamos a ver coisas. Uma noite eu estava para dormir quando eu notei uma mulher sentada na beirada da minha cama. Ela estava com uma camisola antiga e tinha longos cabelos negros cacheados. Ela era absolutamente maravilhosa. O único problema é que ela não era humana. Ela tinha um tom de pele meio azulado e soltava um leve brilho. Eu fiquei realmente assustada, então eu fiz o que qualquer garota da minha idade faria, eu coloquei a cabeça embaixo da coberta e dormi. Alguns dias mais tarde, eu estava descendo a escada e para minha completa surpresa eu vi um garoto parado na sala. Ele era bem parecido com a mulher que sentou na minha cama,
com o mesmo tom de pele e o brilho fraco, só que ele estava de tênis, meias que subiam até o joelho, uma bermuda, uma blusa de mangas compridas, um balde com alguns livros dentro e usava óculos. Ele parece ter me visto e saiu correndo pela porta da frente, mas ela estava fechada. Ele simplesmente a atravessou. A minha irmã também me falou que viu de novo o homem que ela achou que fosse um demônio, e ela falou que via ele frequentemente. Finalmente nos mudamos de lá e alugamos a casa para outras pessoas. Uma das pessoas que se mudou para lá tinha uma filha da minha idade, que acabou virando minha amiga e geralmente ela me falava das coisas que ainda aconteciam lá. Agora minha mãe está pensando em se mudar de volta para lá, e eu estou morta de medo. Eu realmente não quero voltar para aquela casa. 2. Garoto bravo. Quando eu era pequena, minha família morava em Atibaia. Nós tínhamos nos mudado para uma nova casa fazia pouco tempo. Era uma casa com um terreno gigantesco. Nessa época eu devia ter entre 8 ou 9 anos. O meu quarto ficava na parte de trás da casa, e dava para ver quase todo aquele quintalção. Por muito tempo, nada de estranho aconteceu comigo, mas eu me lembro de sempre ir dormir com medo de algo. Era sempre tão frio, mesmo no verão, quando era bem quente lá fora. Os meus pais falaram que eu iria me acostumar com o quarto, mas eu nunca me acostumei. Esse medo de noite e o frio inexplicável duraram por 4 anos. Mais uma noite eu decidi que estava cansada de ficar com medo. Eu me forcei a levantar e ir até a janela e olhar para o quintal. Havia alguém lá, um garoto, e mesmo que estivesse escuro feito piche, eu podia ver ele como se fosse meio-dia. O rosto dele era pálido e os seus olhos muito tristes. Eu não sei como, mas mesmo ele estando bem longe, eu sabia como era o rosto dele. Ele parecia estar bravo. Uma coisa que me chamou a atenção também foram as roupas dele. Pareciam ter décadas. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia sair da janela. O garoto olhou para mim e o espaço entre nós pareceu não ser maior do que o espaço entre eu e a tela do computador agora. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu me sentia tão triste e assustada. Os meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não sabia se era por causa da tristeza ou do medo. Finalmente o garoto sumiu e eu consegui gritar. E como eu gritei! Os meus pais correram e eu contei para eles o que eu vi. Eles insistiram que eu estava andando dormindo ou que era algum pesadelo, e falaram que era para eu voltar para a cama e dormir. Mas eu não consegui mais dormir por um bom tempo. Alguns dias mais tarde eu perguntei para um vizinho alguma coisa sobre o assunto. Ele me contou que coisas estranhas sempre aconteceram um pouco depois de onde a minha casa estava e que às vezes, as pessoas que moravam lá viam coisas, e às vezes não. Mais tarde naquela noite eu estava na cozinha, que ficava bem embaixo do meu quarto. Eu estava preparando um lanche quando eu olhei para fora da janela e quase morri de susto. O garoto da outra noite estava lá fora, mas bem mais perto do que da outra vez. O rosto dele estava muito mais bravo do que estava antes. Eu corri para a sala e contei para o meu pai o que eu tinha visto. Mas quando ele saiu para ver o que era, não achou ninguém lá fora. O meu pai estava começando a ficar preocupado comigo, e sinceramente, eu também estava. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando eu fui para o meu quarto naquela noite, o garoto voltou, mas dessa vez ele estava no meu quarto, bem na frente da janela, que estava fechada. Ele parecia muito, mas muito bravo. Eu fiquei tão assustada que tudo o que eu pude fazer foi gritar. Os meus pais vieram correndo, mas dessa vez parece que eles viram alguma coisa, porque eles me agarraram, me puxaram para fora do quarto e bateram a porta. Ninguém dormiu naquela noite, então eu contei o que o vizinho tinha me dito. Eu nunca mais dormi naquele quarto. No dia seguinte o meu pai foi conversar com o vizinho e voltou bem preocupado.
Ele falou que o vizinho disse que o garoto nunca chegou tão perto antes, que ele nunca tinha entrado na casa antes. Ele achou que era um mau sinal, então ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa. O agente imobiliário falou que algumas pessoas viram algumas coisas estranhas na casa, mas que nunca nada de ruim aconteceu, que era tudo superstição e coisas de gente com imaginação fértil. O meu pai não quis arriscar e arranjou para nos mudarmos de lá na semana seguinte. Às vezes eu ainda vejo aquele garoto nos meus sonhos, mesmo isso tudo tendo acontecido há 10 anos atrás. Eu nunca vou esquecer o terror de sentir que tem alguma outra presença estranha no quarto comigo, e nem a tristeza e a raiva no rosto daquele garoto. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é janela. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!